Saudações a todos, vamos iniciar nosso mini curso intitulado Álgebra em Espaço Complexo. Muito bem, este mini curso faz parte, está associado às atividades de extensão, às atividades desempenhadas pelos projetos de extensão, os projetos desenvolvidos no âmbito, promovidos pelo Departamento de Extensão do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, em parceria com a diretoria de ensino do campus e com a coordenação de pesquisa do campus. Projetos esses que são elaborados e desenvolvidos por todos os servidores técnicos, docentes e por toda a comunidade de estudantes e discentes deste campus. Muito bem, este mini curso nós iniciaremos a ministração do mini curso e oportunamente estaremos gravando e transferindo esta aula para a plataforma do YouTube, exatamente para que esse vídeo, para que essa aula encene no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA, Campus de Santarém. Neste tal canal nós estamos disponibilizando até a presente data uma playlist sobre termodinâmica, uma playlist sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, uma playlist sobre eletromagnetismo clássico, uma playlist sobre mecânica clássica no âmbito do formalismo de Galileu e Newton, e futuramente, se o Criador permitir, bendito seja, nós estaremos certamente abrindo outras playlists para tratar de outros tópicos sobre tópicos de matemática, tópicos de estatística, tópicos de física, tópicos de química, tópicos de biologia, tópicos associados a todas as engenharias e a arquitetura, e ao longo do desenvolvimento e da consolidação desse canal, associado canal intimamente vinculado às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no IFPA Campus de Santarém, nós estaremos disponibilizando e exibindo tópicos, cursos e minicursos, palestras, fóruns, debates, conferências, entrevistas sobre todas as áreas, por assim dizer, todas as áreas da ciência, todas as áreas do saber científico, todas elas. Então, gradativamente isso será desenvolvido e promovido e disponibilizado para o acesso tanto de discentes dos estudantes do IFPA como de estudantes de outras instituições públicas e privadas da região de Santarém, da região do oeste do Pará e do Tapajós. Muito bem, então, com relação à álgebra complexa, vale ressaltar que em matemática existe a análise real, a álgebra em espaço real, e, em outras palavras, existe o tratamento algébrico e analítico, ou seja, a álgebra real e a análise real, realizado, tal como o próprio nome sugere, fazendo uso e estudando o espaço dos números reais, uma vez que o espaço dos números reais, de acordo com a álgebra linear e de acordo com a álgebra moderna, esse conjunto numérico denominado conjunto dos números reais se comporta, pode ser definido como um corpo matemático e também pode ser definido como um espaço vetorial. Então, agora nós estaremos dedicando especial atenção ao espaço dos números complexos. Então, nós costumamos utilizar durante o primeiro e o segundo grau e durante toda a nossa carreira acadêmica e profissional, nós utilizamos o espaço dos reais, o espaço dos números reais. E agora nós iniciaremos um estudo sobre o espaço dos números complexos. Muito bem. Apagando muito rapidamente o texto gerado em uma aula anterior, aula dedicada à mecânica clássica. Então vamos apagar para disponibilizar espaço para a nossa aula sobre álgebra em espaço complexo. Muito bem, então nós sabemos que existe a análise, apenas para recordar, a análise real,
nós sabemos que a análise real estudará todo o comportamento associado ao conjunto numérico dos reais. Então a análise real trata de estudar aqui o conjunto o espaço dos reais, o espaço matemático dos reais. E nós sabemos que o espaço matemático dos reais é um espaço contínuo, que varia de menos infinito até mais infinito, passando pelo zero. E o espaço matemático dos reais, assim, é um espaço contínuo, pois é impossível, dado um número qualquer, como por exemplo zero, qual é o número imediatamente posterior e qual é o número imediatamente anterior ao zero, é impossível, por assim dizer, definir e identificar, pelo fato que se nós escolhermos algum número, por exemplo 0,1, qualquer pessoa contestaria afirmando que sempre existirá um número menor, tipo 0,01, e outra pessoa imagina e afirma que haverá um número ainda menor, 0,001, de modo que sempre haverá um conjunto de infinitos números entre o 0 e o 0,1. Também, se nós reduzirmos o intervalo entre 0 e 0,01, também haverá um conjunto composto por infinitos números. De modo que, se o espaço é contínuo, nós temos infinitos dentro de infinitos, ou seja, esse intervalo, dentro desse intervalo existem infinitos números, e dentro desse intervalo menor, contido neste intervalo maior, nós temos também infinitos números. Então nós temos infinitos dentro de infinitos. E isso também é útil para caracterizar um espaço contínuo. Muito bem. Então, o espaço dos reais é um espaço contínuo e é um espaço tal que não é possível identificar, dado um número de referência, como por exemplo 0, não é possível identificar o número imediatamente posterior, e bem como não é possível identificar o número imediatamente anterior ao 0. Muito bem. Também não é possível realizar contagens, não é possível contar neste espaço, uma vez que nós não sabemos exatamente a localização, a ordem dos termos. Nós não sabemos identificar qual é o termo imediatamente posterior, qual é o termo imediatamente anterior a um determinado número, de modo que torna-se difícil realizar uma determinada contagem. Então trata-se de um conjunto composto por infinitos números e um conjunto incontável com relação aos seus elementos. E para além disso, destaca-se o fato de que existem infinitos dentro de infinitos, certo? Qualquer que seja o intervalo, sempre existirá um conjunto infinito dentro do intervalo. E se nós diminuirmos o intervalo, então continuará havendo um número infinito de elementos entre um número e outro, por menor que seja o intervalo. Muito bem. Então agora nós vamos agora analisar, vamos definir o espaço complexo, né? o espaço dos números complexos. Vamos definir esse espaço dos números complexos de forma bidimensional. Então vamos considerar aqui um gráfico em duas dimensões. Aqui a origem do sistema de coordenadas x, y, e agora nós temos um número, e esse número nós vamos denominar como z. Então esse número aqui nós vamos atribuir um ângulo θ partindo desse eixo, desse semi-eixo positivo do eixo x, e nós temos aqui uma medida x, uma medida y. Então aqui nós vamos escrever melhor, nós vamos tratar isso como parte real do número complexo z.
E a outra dimensão nós vamos tratar como parte imaginária do número complexo z. Então, agora nós temos x pertencente ao espaço dos reais, y pertencente ao espaço dos reais. E nós temos z igual a x mais y, sendo que z pertence aos complexos. Esse é o símbolo dos números complexos. Ainda, x é igual à parte real de z. Y é igual à parte imaginária de z. Então, nós temos o número i definido como raiz quadrada de menos 1, ou de outro modo, menos 1 elevado a 1 dividido por 2. Esse é o denominado, vamos definir esse número como número complexo. Esse sim é um número complexo, o número imaginário i, certo? Número imaginário. Número imaginário. É esse número imaginário i que dá exatamente o caráter de número complexo para o número z. Então, mais uma vez, nós temos o z depende de x e de y, e o z é parte real de z mais i parte imaginária de z. Ou seja, x é igual à parte real de z, vamos escrever assim, e y é igual à parte imaginária de z. Pois y, embora y pertença aos reais, x pertence aos reais e y pertence aos reais, porém y multiplicado por i gera um número complexo, uma vez que esse é um número complexo por definição. I, número imaginário, esse número i pertence aos complexos. E, portanto, é exatamente esse número i que dá o caráter de complexo ao número z, ou seja, o z pertence aos complexos em virtude da presença do i. Muito bem, e o que é o i? O i é a raiz quadrada de menos 1, ou raiz de índice 2 de menos 1, ou mesmo menos 1 elevado a 1 sobre 2. Muito bem. Qual é a problemática aqui associada a isso, né? O fato é que ainda escrevendo aqui z, nós temos z dependendo de x e de y, isso é igual a x mais i, y. Muito bem, então o fato é que, fazendo uma pequena observação, é que raiz quadrada, por exemplo, de 4 é igual a 2 elevado a 2 elevado a 1 sobre 2, que é igual a 2 elevado a 2 dividido por 2, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, nós sabemos, no âmbito do espaço dos reais, nós sabemos calcular a raiz quadrada de 4, por exemplo. A questão é que, se nós queremos calcular a raiz quadrada de menos 4, então nós precisamos fazer menos 1 multiplicado por 4, que é igual a raiz quadrada de menos 1 multiplicado pela raiz quadrada de 4, que é então raiz quadrada de menos 1 multiplicado por 2. E raiz quadrada de menos 1 é igual a i, então nós temos 2 multiplicado por i. 2 multiplicado por i, uma vez que i é definido como raiz quadrada de menos 1. Então, apenas para efeito de observação, nós devemos entender que, fazendo uso do espaço dos reais, não é possível resolver essa raiz. Uma raiz de índice par, cujo número em seu interior é negativo.
Isso vale para raiz com índice 2, para raiz com índice 4, para raiz com índice 6, para raiz com índice 8, qualquer que seja a raiz cujo índice seja par. Então, não há possibilidade de resolver, de calcular essa raiz de índice par, no caso a raiz de índice 2, raiz quadrada, de menos 4, fazendo uso e usufruindo das propriedades do espaço dos reais. Porém, existe sim solução quando nós fazemos uso e usufruímos das propriedades do espaço dos complexos, uma vez que esse número imaginário, esse número complexo por definição, é o número complexo mais fundamental, né, o número complexo essencial da teoria. Esse número complexo é igual à raiz quadrada de menos 1, ou seja, menos 1 elevado a 1 sobre 2, e então é possível resolver o problema. Agora, fazendo uso dos complexos. Então, precisamos de espaço para vamos, então, por exemplo, aqui, rapidamente, vamos disponibilizar espaço. Apenas como exemplo, aqui um exemplo, né, de qual é a motivação associada ao espaço dos números complexos. Então, se nós temos x ao quadrado menos 4 igual a 0, então nós temos x ao quadrado igual a 4. E nós sabemos que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. E nós sabemos que isso é mais ou menos 2 elevado a 2 elevado a 1 sobre 2. Que é igual a mais ou menos 2 elevado a 2 dividido por 2, que é igual a mais ou menos 2 elevado a 1, que é igual a mais ou menos 2. Então, x elevado ao quadrado menos 4 igual a 0, apresenta como solução x1 igual a 2 e x2 igual a menos 2. De modo que existe solução no âmbito dos reais. Existe solução no âmbito dos reais. Nós conseguimos solucionar utilizando o espaço dos reais. Vamos agora tentar solucionar, tentar fazer essa solução vamos tentar, gostaria de não apagar, de todo modo vamos. Então nós temos, rapidamente, se supusermos a equação x elevado a 2 mais 4 igual a 0, então nós temos x elevado a 2 igual a menos 4, nós temos x mais ou menos raiz quadrada de menos 4, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1 multiplicado por 4, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1 multiplicado por raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1 multiplicado por 2. Então, nós temos mais ou menos 2 raiz quadrada de menos 1. A questão é que agora x ao quadrado mais 4 igual a 0 apresenta duas soluções. x1 é igual a 2 raiz quadrada de menos 1 e x2 é igual a menos 2 raiz quadrada de menos 1. Esse termo não pertence aos reais e esse termo não pertence aos reais. Aqui vale ressaltar que 2 pertence aos reais e menos 2 pertence aos reais. Então nós temos uma situação relativamente complicada, não trivial, pelo fato de que essa equação não apresenta solução no âmbito dos reais, no âmbito do espaço dos reais. Então, é preciso fazer uso do espaço numérico dos complexos e analisar e fazer análise complexa, álgebra complexa, para então nós resolvermos esse problema. Considerando que I é o número complexo fundamental por definição, pertence aos complexos, e I é igual a raiz quadrada de menos 1, agora sim nós temos solução. x1 é igual a 2i
e x2 é igual a menos 2i. Então, x1 pertence aos complexos e x2 pertence aos complexos. Então, essas soluções pertencem aos complexos apenas para nós contextualizarmos, por assim dizer, aproximadamente contextualizarmos qual é a motivação, como que surge, por assim dizer, sem ingressar no âmbito da história da ciência, em que contexto surge o número complexo, uma vez que o número real já havia sido estudado em detalhes, mas haviam problemas tais como esse, sem solução. Então foi necessário que os matemáticos desenvolvessem uma outra álgebra, estruturassem um novo espaço matemático capaz de resolver equações similares a essa. Então, agora, muito bem, vamos Então, agora nós vamos mais uma vez analisar aqui essa estrutura bidimensional, a origem aqui do sistema de coordenadas. Nós temos parte real de Z e parte imaginária de Z. E nós temos um determinado ponto aqui. Esse é o número Z, existe um ângulo θ, existe uma componente x e uma componente y. E aqui nós temos um triângulo retângulo. Esse é o número Z. Esse é o número complexo. Então, vamos definir o número complexo. Número complexo Z como x mais i, y. E vamos definir o número complexo conjugado a Z. O número complexo conjugado de Z, ou número complexo conjugado a Z, ou número complexo conjugado de Z, é definido assim: Z asterístico. Muitos livros definem com esse asterístico. Então, esse número complexo é tal que nós temos x menos i, y. Então, aqui está um número complexo que apresenta dependência funcional em x e y, aqui x mais i e y. E o seu número complexo conjugado, ou seja, para cada número complexo existe um correspondente denominado número complexo conjugado do primeiro. Então, o número complexo conjugado do número complexo Z é x menos i, y. A diferença é essa. Muito bem. Então, como nós vamos representar? Nós vamos representar o número complexo conjugado da seguinte forma. Então, nós temos a mesma medida de x. Aqui está a mesma medida de x. A mesma medida, cujo ângulo é esse aqui. Esse ângulo é 360 graus menos θ. E nós temos aqui menos y. Então, nós temos y nessa medida e nós temos menos y nessa medida. Então, aqui está o z conjugado. Aqui está o z e aqui está o z conjugado do ponto de vista geométrico. Então, nós temos aqui a medida x, também temos um triângulo retângulo. E se esse ângulo é θ, esse ângulo é 360 menos θ, pois existe um θzinho aqui. Então, o ângulo esse ângulo maior
360 graus menos θ. Muito bem, então mais uma vez localizando no espaço bidimensional, cujo eixo horizontal é parte real, denominado parte real de Z, o eixo vertical é denominado parte imaginária de Z, o número Z é exatamente esse, e esse é o seu correspondente complexo conjugado. Então agora vamos estudar um triângulo retângulo. Aqui ângulo θ, Y, X e Z. Então nós temos aqui cosseno de θ é igual a, fazendo uso da trigonometria do círculo, nós temos x sobre z. Certo. E não está, precisamos reorganizar esta expressão. Aqui é módulo de z. Então nós temos aqui módulo de z. Perdão. Então x é igual a módulo de z cosseno de θ. Agora nós temos seno de θ igual a lado oposto ao ângulo θ, y dividido pelo módulo de z, a hipotenusa. Então y é igual a módulo de z seno de θ. Muito bem, então nós temos vamos escrever agora, vamos escrever assim, x depende de θ e de módulo de z da seguinte forma: módulo de z cosseno de θ, e y depende de θ e de módulo de z da seguinte forma: módulo de z seno de θ. Agora vamos analisar muito bem. Então, antes de continuar, nós precisamos fazer a seguinte operação. Nós sabemos que z depende de x e y, e é igual a x mais i, y. Nós sabemos que z, complexo conjugado, depende de x e y, que é igual a x menos i, y. Nós sabemos também que o número complexo fundamental é raiz quadrada de menos 1. Isso implica que i elevado ao expoente 2 é igual a menos 1 raiz quadrada elevado ao expoente 2. Então, i elevado ao expoente 2 é igual a menos 1 elevado a 1 sobre 2 da raiz quadrada e elevado a 2. Então, nós temos i elevado a 2 é igual a menos 1 elevado a 2 dividido por 2. Isso é igual a menos 1 elevado a 1 e isso é igual a menos 1. De modo que i elevado a 2 é igual a menos 1. Então, nós temos aqui que o número complexo é igual a raiz quadrada de menos 1, e nós sabemos que i elevado ao expoente 2 é igual a menos 1. Dois resultados fundamentais associados ao número complexo, ao número imaginário fundamental i. Agora, vamos apagar, retomaremos estas expressões. A questão é que o quadro apresenta uma superfície cuja área é bastante reduzida e insuficiente para nós desenvolvermos satisfatoriamente todo esse tratamento algébrico. Muito bem, então agora nós vamos multiplicar o número z pelo seu complexo conjugado. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos x mais i, y, e x menos i, y. Então, nós temos como resultado primeiro multiplicado com o primeiro multiplicado com o segundo, nós temos segundo multiplicado com o primeiro,
e segundo multiplicado com o segundo. Nós sabemos que no âmbito do espaço vetorial dos reais, nós sabemos que para o espaço vetorial dos reais, nós sabemos que xy é igual a yx, uma vez que para a operação para o espaço dos reais, a operação de multiplicação é do tipo comutativo. Então, nós também sabemos que i elevado a 2 é igual a menos 1. Muito bem. Então, z multiplicado por z conjugado é igual a x elevado a 2 menos 2 vezes i xy menos 1 y elevado a 2. Então, nós temos x elevado a 2 menos 2i xy e aqui ainda eu cometi um erro, preciso corrigir. Qual é o erro? É de que nós temos menos i xy e mais i xy. Então nós temos x elevado a 2 menos i xy mais i xy menos 1 y elevado a 2. Então esse resultado é zero, uma vez que são termos simétricos e a soma de dois simétricos para a operação, considerando a operação de soma, se nós somarmos dois simétricos, o resultado é igual ao elemento neutro da soma, que é exatamente igual a zero. Então nós temos x elevado a 2, menos 1 multiplicado com menos 1 é mais, e nós temos y elevado a 2, esse resultado é z conjugado. Então vamos guardar esse resultado aqui e vamos agora analisar, voltar para as expressões omitidas no quadro anterior. Nós havíamos calculado que x é igual a módulo de z cosseno de θ e y é igual a módulo de z seno de θ. Então, x elevado a 2 é igual a módulo de z elevado a 2, cosseno de θ elevado a 2. Y elevado a 2 é igual a módulo de z elevado a 2, seno de θ elevado a 2. Então, nós temos x elevado a 2 mais y elevado a 2 igual a módulo de z elevado a 2, cosseno de θ elevado a 2, mais módulo de z elevado a 2, seno de θ elevado a 2. Nós temos x elevado a 2 mais y elevado a 2 igual a módulo de z elevado a 2, cosseno de θ elevado a 2 mais seno de θ elevado a 2, fecha chaves. Nós sabemos, de acordo com a álgebra conforme a trigonometria do círculo, nós sabemos que cosseno de θ elevado ao expoente 2 mais seno de θ elevado ao expoente 2 é igual a 1, e nós realizamos, vale ressaltar, destacar que nós realizamos essa demonstração em detalhes no nosso curso, no nosso mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de Três Dimensões. Realizamos essa demonstração em detalhes e sugerimos respeitosamente o acesso e a análise dessa demonstração e dos conteúdos aqui correlatos na playlist dedicada a cálculo vetorial em espaço euclidiano de três dimensões. Então, se esse termo é igual a 1, nós temos como resultado, então, que vamos tentar escrever aqui, nós temos como resultado que x elevado a 2 mais y elevado a 2 é igual ao módulo de z elevado a 2. Então, nós temos este resultado e este resultado. Comparando os resultados, evidentemente, realizando uma direta comparação, evidentemente nós convergiremos, não é? E convergiremos para o seguinte resultado.
comparando este resultado, aqui, número complexo multiplicado pelo complexo conjugado do número z, nós temos x elevado a 2 mais y elevado a 2. Do ponto de vista geométrico, nós temos x elevado a 2 mais y elevado a 2 igual ao módulo de z elevado a 2. Então, comparando estas duas expressões, convergiremos certamente para o seguinte resultado, de que a multiplicação do número complexo pelo seu conjugado complexo correspondente é rigorosamente igual ao módulo de z elevado a 2. Então, este resultado é importantíssimo e deve ser bem registrado. Muito bem, ainda é possível analisar aqui o triângulo θ, y, x e módulo de z. Ainda é possível calcular a tangente de θ, e isso é igual a y dividido por x, e portanto fazer θ igual a arco tangente de y dividido por x. Então, resumidamente, nós temos módulo de z. O módulo de z depende de x e de y, e esse módulo de z é igual a x elevado a 2 mais y elevado a 2. Todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. E o θ também depende de x e de y, e é igual a arco tangente de y dividido por x. Muito bem, então nós temos aqui as relações em que x depende de módulo de z e de θ, y depende de módulo de z e de θ, e as relações inversas, tais que o módulo de z depende de x e y, e o θ também depende de x e y, tal conforme está registrado. Então vamos encerrar esta primeira aula exatamente sobre esse tópico, e estaremos oportunamente dando prosseguimento a esse conteúdo, a esse mini curso intitulado Álgebra em Espaço Complexo. Nós vamos então associar os conhecimentos de álgebra em espaço complexo com os conhecimentos vinculados à álgebra em espaço dos reais. Então nós fazemos uma análise real e uma análise complexa, uma análise matemática do espaço dos reais, bem como uma análise matemática no espaço dos complexos. Uniremos esses conhecimentos para avançarmos em outros conteúdos associados, em tópicos associados à física matemática, tópicos esses que serão oportunamente apresentados na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA, Campus de Santarém. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.